Vamos lá. Começando pela primeira questão, né? Determine o valor de delta, delta de epsilon, né, tal que limite disso aqui seja igual a 16. Vamos lá. Essa questão é uma questão para provar que esse limite ele é realmente esse aqui por meio daquela definição formal de limite, que é essa daqui, ó. Vamos lá. A gente tem aqui, eu vou até dar uma aproximada. A gente tem aqui, ó, uma função aqui, certo? O ponto A e o ponto f de A. O ponto A, eu aplico a função nesse ponto, eu tenho o f de A, que é essa altura aqui, certo? Eu tenho os valores A mais delta e os valores A menos delta, onde delta ele é um número positivo maior do que zero e menor do que qualquer outro número real positivo. Ou seja, é um número que vai tendendo a zero. Ele é muito próximo de zero, mas nunca vai ser zero. E ele não é igual a nenhum outro número e menor do que nenhum outro número real positivo, né? Não sei se deu para assimilar. O ponto é, ele é um número que tende a zero. Pronto. Show? E a gente vai aplicar a função nesse ponto aqui, a gente vai ter um f de a menos epsilon, e a função nesse ponto a gente vai ter um f de a mais epsilon. Show? Onde epsilon também tem a mesma propriedade do delta. O delta e o epsilon, ó, eu vou até pôr aqui, ó. O delta e o epsilon a gente chama de números infinitesimais. Eles são números que tendem a zero, mas nunca vai ser zero, certo? E aí a gente tem o seguinte limite, né? Limite de x tendendo a A, ou seja, tanto pela direita ou pela esquerda, da função f de x vai ser igual a L. Aqui é L, né? Eu podia tranquilamente ter chamado de L aqui, ó, em vez de f de A, né? L mais epsilon, L e L menos epsilon, né? O limite de x tendendo a da função f de x é igual a L. Beleza. E aí, qual que é a definição formal desse limite? X menos a, o módulo de x menos a é menor do que delta. O que que isso quer dizer? Aqui, a gente vai para a filosofia, né? O limite é um ponto que se aproxima uma de outro. Infinitamente, eles vão ficando cada vez mais próximos, certo? Então, x está muito próximo de a. Está infinitamente próximo de a e é quase que igual a a, mas não é igual a a. Então, seguindo essa linha de raciocínio, x menos a ele é um número muito próximo de zero, já que o x é muito próximo de a, entendeu? Por isso que a gente usa o delta, porque o delta ele tem a propriedade de ser próximo de zero, ser menor do que qualquer outro número real positivo, mas nunca ser zero. Então a diferença entre esses dois números vai ser um delta. Da mesma forma que a gente tem a função, ó. A gente aplica a função no ponto x, a gente tem f de x, a gente aplica a função no ponto a gente tem L, e aí a diferença entre os dois tem aquela mesma propriedade, né? De ser um número muito próximo de zero, mas nunca ser zero, que a gente chama de epsilon, que é o que está bem aqui representado aqui nesse gráfico, certo? Então, a gente tem o módulo dessa diferença ser um número infinitesimal, tal, se somente se o módulo dessa diferença também ser um número infinitesimal, que a gente chama de epsilon, beleza? Então, a gente, voltando para essa questão aqui, o que que a gente tem? A gente tem que isso aqui é o nosso f de x, a gente tem que isso aqui é o nosso L e o 3 é o nosso A. Então, a gente só vai substituir aqui, certo? Agora a gente vai partir para definição formal de limite, que é isso daqui, certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, o limite, ou digo, o módulo de x menos a, que no caso é 3, x menos 3 é menor do que delta, certo? Beleza, a gente tem aqui a nossa primeira afirmação. A gente trouxe isso aqui como a nossa hipótese. A gente vai usar essa hipótese para provar que isso aqui é verdade, certo? Agora a gente vai para o próximo, né? Módulo de f de x. O que que é o nosso f de x? É esse 3x menos mais 7, né? Menos L, só que o L é 16, então vai ser menos 16 aqui, ó. Isso aqui é menor do que epsilon. Show de bola? Agora a gente vai operar aqui dentro, né? 3x 7 menos 16 é menos 9, menor do que epsilon. Uma coisa que eu já vou indagar logo, né? Pelo amor de Deus, módulo da diferença ou módulo da soma não é a soma ou a diferença dos módulos, tá? Aqui, ó, módulo de A menos módulo de B. Isso aqui é totalmente diferente, tá? Isso aqui não existe. Pra gente separar, a gente usa desigualdade triangular, que é aquilo lá, né? Módulo de A mais B
é menor ou igual a módulo de A mais módulo de B. Eu não sei se é menor ou igual ou maior ou igual, acho que é menor ou igual mesmo, né? A gente usa desigualdade triangular, isso aqui realmente existe. Mas isso aqui não existe não, tá? O que existe é isso aqui, ó. Módulo de A vezes B é igual a módulo de A vezes o módulo de B. Aí isso aqui existe, aí tu pode separar tranquilamente. Ou a diferença, né? Módulo de A sobre B é módulo de A sobre módulo de B. Isso aqui existe. Agora isso aqui não existe, tá? Pelo amor de Deus. Quando tem soma ou subtração, tu não separa os módulos, beleza? Só um adendo aí. Ok, aqui ainda, a gente pode colocar o 3 em evidência, né? Então vai ficar 3 que multiplica x menos 3, em módulo ainda, é menor do que epsilon, certo? Aqui a gente vai usar essa propriedade aqui, ó. A gente vai separar os módulos porque a gente tem um produto bem aqui. Então vai ficar módulo de 3 vezes módulo de x menos 3 é menor do que epsilon, certo? Módulo de 3 é o próprio 3 justamente porque o 3 ele já é um número positivo. Lembrando que o módulo ele transforma o número em um número positivo, né? Como o 3 já é um número positivo, a gente só vai escrever ele como sendo 3, né? De qualquer modo, a gente vai dividir por 3 dos dois lados e a gente vai cancelar isso aqui com isso aqui, né? Vai ficar módulo de x menos 3 é menor do que epsilon sobre 3. Só que o que é esse x, módulo de x menos 3? É essa hipótese que a gente tinha determinado anteriormente. Lembrando que eu posso fazer isso. Se eu tenho esse tipo de expressão e uma implica em outra, uma acontece se a outra for verdade, se eu afirmar uma verdade aqui que é verdade mesmo, eu posso usar ela para afirmar a próxima, entendeu? É isso que eu estou fazendo. Eu estou afirmando que isso aqui é menor do que delta. Então eu vou usar essa expressão substituindo aqui, né? Então eu vou substituir, isso aqui é o próprio delta, né? Então isso aqui é delta, aí aqui eu já transformo esse menor em igual, né? Então delta é igual a epsilon sobre 3. Pronto, você achou um delta em função de epsilon. Quando você acha um delta em função de epsilon, quer dizer que essa expressão aqui faz sentido. Ela é condizente. Aí você pode se perguntar, Davi, mas por que eu vou usar isso aqui? Não faz sentido nenhum. Para o cálculo 1, realmente não faz sentido, porque a gente não é muito usual a gente usar a definição de módulo em funções de uma variável. Mas quando a gente está tratando de funções de mais de uma variável, a gente tem outros requisitos que a gente precisa usar. Essa definição de módulo, ela tem que ser ensinada, ela tem que fazer sentido, porque, por exemplo, quando você está tratando de funções de duas variáveis, você está em um espaço tridimensional, certo? Então aqui a gente tem aqui, ó, um espaço tridimensional, sei lá, bem aqui, né? Aí eu quero saber o limite de x tendendo a esse ponto aqui, ó. Aí aqui a gente vai começar a usar vetores, né? Aí a gente tem o espaço radial aqui, ó. Lembrando que para o limite existir em uma função de uma variável, o resultado dos limites tem que ser igual tanto pela esquerda quanto pela direita. Quando é função de mais de uma variável, eles têm que ser iguais infinitamente radial, entendeu? Então, tipo, se eu fizer por esse caminho, por esse caminho, por esse caminho, por esse caminho, por infinitos caminhos radialmente em torno desse ponto aqui, eles têm que bater no mesmo ponto aqui, entendeu? Só que isso é matematicamente, computacionalmente impossível, entendeu? Então a gente assume uma resposta para o limite de x, y tendendo a um ponto AB, por exemplo, né? Da função f de x, y é igual a L. Aí eu vou assumir o número L e eu vou usar a definição formal do limite para funções de mais de uma variável para ver se esse L faz sentido. Se eu achar um delta em função de epsilon, quer dizer que esse limite tem essa resposta e faz sentido, entendeu? Quer dizer que em todos os caminhos eles vai condizer para o mesmo resultado, para o mesmo valor, entendeu? Então, por isso que a gente aprende logo a mexer com definição formal de limite, justamente porque lá em função de mais de uma variável, que é lá em cálculo 2 que a gente aprende, a gente vai ter que usar esse recurso para ver se o nosso limite tem essa resposta, tem esse resultado, entendeu? Então, assim, é isso. Você faz essa expressão aqui do delta, que é bem simples, e você usa ela para substituir aqui, né?
Quando você tem essa expressão aqui do epsilon, você vai tentar transformar, fazendo operações e tudo mais, para tentar substituir alguma coisa que pareça com delta, entendeu? Quando chegar nessa coisa, que foi esse caso aqui, ó, aí você substitui ele, entendeu? E aí você consegue achar o delta em função de epsilon. Então é mais ou menos isso aí. Vamos lá. Primeira questão de calcular limite. Ó, coisas ruins que eu percebi. Zero sobre zero não é resposta, tá? Isso aqui não é resposta. Você não pode usar esse tipo de número, esse tipo de expressão aqui como sendo resposta. Outra coisa, zero sobre zero é diferente de zero. Outra coisa, indeterminado não é resposta também. Isso aqui não é resposta, isso aqui não é resposta, isso aqui não é resposta, ok? Vamos lá. Algumas pessoas realmente substituíram aqui e viram que dava zero sobre zero. Ok. O que que... Aí, vamos lá. Qual que é a conclusão que tu tem aqui? Opa, zero sobre zero. Isso aqui não é resposta. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer algumas operações algébricas, manipular essa função aqui para tentar eliminar essa indeterminação, certo? Provavelmente o que está dando a indeterminação é esse x menos 4 aqui, que eu preciso retirar ele. Até porque quando eu substituir o x por 4, vai ficar 4 menos 4 que dá zero, entendeu? Então eu preciso eliminar essa indeterminação. Ok, aí, feita essa parte, a gente tem alguns métodos. Como isso aqui é uma raiz quadrada, o que que eu posso fazer? Eu posso racionalizar, certo? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por esse valor aqui com o sinal trocado, que a gente chama de conjugado, né? Ó, raiz quadrada de x mais 5, quer dizer, menos 3 é x menos 4, né? Isso aqui é o limite de x tendendo a 4. Aí eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de x mais 5 mais 3, aí sobre raiz de x mais 5 mais 3. Outra coisa que eu percebi, nossa, eu tô lembrando de muita coisa. Outra coisa que eu percebi é... Vocês... Calma que eu esqueci. Meu Deus, buguei. Ai... Tá, é que eu tenho... Tem outra coisa que eu lembrei, né? Tá, lembrei. A gente usa esse recurso aqui, ó, porque, ó, essa expressão aqui, eu vou chamar essa expressão de A, certo? E eu vou chamar essa expressão de B. Então, isso aqui é equivalente a A menos B vezes A mais B. Isso aqui é aquele quadrado da soma pela diferença. Ou, produto da soma pela diferença, né? Que isso é igual a ao quadrado menos B ao quadrado. Então, na prática, tu tá fazendo isso aqui para chegar nisso daqui, certo? Então, facilitando as contas, é esse aqui ao quadrado menos esse daqui ao quadrado, entendeu? Se esse daqui é ao quadrado, é justamente estrategicamente pensado para retirar essa raiz, entendeu? A gente multiplica pelo conjugado, porque a gente usa esse produto notável aqui, que é equivalente a tu pegar esse termo aqui ao quadrado, menos esse termo daqui ao quadrado. E outra coisa, tudo que eu fizer em cima, em uma fração, tudo que eu fizer em cima, eu tenho que fazer embaixo, justamente para manter a igualdade. Aqui eu não estou alterando nada. Isso aqui é a mesma coisa que multiplicar por 1. Só que esse 1 eu posso escrever ele como sendo qualquer coisa sobre essa mesma coisa, entendeu? Justamente porque qualquer coisa dividido por essa mesma qualquer coisa é igual a 1, entendeu? Então aqui eu estou multiplicando por 1. E aqui esse 1 eu estou escrevendo ele como sendo raiz de x mais 5 mais 3 sobre raiz de x mais 5 mais 3, entendeu? E esse mais ele está aqui porque ele vai ser escrito como esse produto notável aqui, entendeu? Eu estou rabiscando bastante que é só para destrinchar mesmo, para vocês não se confundirem mais, entendeu? Deixa eu só retirar aqui. Enfim, eu pego essa expressão aqui, raiz de x mais 5 menos 3 sobre x menos 4 e multiplico em cima e embaixo por raiz de x mais 5 mais 3 sobre raiz de x mais 5 mais 3. Então vai ficar limite... Lembrando que esse limite tu tem que trazer até o final, tá? Como eu disse, né? Esse termo aqui ao quadrado... Peraí, deixa eu focar aqui. Vai ser esse termo aqui ao quadrado. Pô, agora que eu percebi uma coisa. Ai, meu Deus do céu.